Olá pessoal, aqui é o professor Ramiro. Nessa terceira videoaula vamos relembrar a função C e aprender também uma nova função que é a função mod, onde ela retorna para nós o resto de uma divisão. Mas relembrando então a função C, nós vemos aqui que ela funciona da seguinte forma. C, colocamos aqui uma condição. Se essa condição for verdadeira, então eu executo estas instruções que estão aqui. Se não, eu vou executar essas outras instruções. E sempre eu termino uma função C com o comando FINC. Então fica dessa forma a sintaxe. Se condição verdadeira, então eu executo tudo que está entre o então e o senão. Se não, venho para baixo, pulo esse bloco aqui, venho apenas executar esse e termina a função. O senão é como se fosse o falso, tá? Nesse exemplo aqui, por exemplo, vamos ampliar a tela aqui, ficar mais fácil. Digite o número de 1 a 100. Aí eu leio esse número, né, que foi definido aqui em cima, essa variável. Se n é menor ou igual a 100, então eu escrevo. Primeiro eu estou pulando uma linha em branco, o número digitado foi, mostro ele e depois dou uma mensagem na frente, ok. Se ele não for menor ou igual a 100, é porque ele é maior. Aí ele pula esse bloco, vem executar o senão. O número digitado foi n, número inválido, ou seja, eu digitei um número que não foi entre 1 e 100. Ok? Veja aqui que o então e o senão, eles não têm acento, tá? Então a gente não acentua, não coloca tio, cedilha, enfim, nenhuma acentuação quando nós estamos usando o Visualg. Então o resultado desse programinha aqui ficaria da seguinte forma. Se eu digitar o número 67, ele vai perguntar lá, 67 é menor ou igual a 100? Vai ser. Então, o número digitado foi 67, ok. Se eu digitar o número 200, ele vai retornar para mim. O número digitado foi 200, número inválido. Então, na hora que ele testou é 200, ele não vai fazer o então, ele pula, vem fazer o senão, né? Faz o senão nessa parte aqui e dá esta mensagem aqui. Ok? Vamos ver então agora o comando mod, né? O que o comando mod faz? O comando mod, ele retorna para mim o resto de uma divisão. Deixa eu retornar aqui na apresentação, vim aqui para baixo, que nós temos aqui essa tela. Então olha lá, comando mod. Usamos o mod quando queremos saber o resto de uma divisão. Por exemplo, 10 mod 2, eu estou dividindo 10 por 2, o resto da minha divisão vai ser 0. 10 mod 3, o resto da minha divisão vai ser 1. 3 vezes 3, 9, sobrou 1 aqui. Ok? Aqui eu tenho uma variável que eu dei o nome de A, que está recebendo, né, eu estou atribuindo para ela, o resultado de 10 dividido por 3. Opa! Então, se eu mandar escrever o conteúdo de A, ele vai mostrar 1 para mim. Por quê? A função mod vai retornar o resto da divisão 10 por 3 e o resultado vai ficar aqui dentro da variável A. Ok? Então, por exemplo, digite um número qualquer. Aí eu digito o número n, né? Resto recebe n mod 2, ou seja, estou dividindo o valor que eu digitei por 2 e deixando o resto aqui. O resto, nesse caso, sempre vai ser 0 ou 1. A função mod, portanto, ela sempre retorna 0 ou 1. Se resto igual a 0, então eu escrevo número par, porque deu uma conta exata. Se não for igual a 0, vai ser 1. Aí ele vai vir para o senão e vai fazer número ímpar. FINC
vai encerrar o algoritmo, ok? Bom, a função enquanto faça é uma função de repetição, né? Eu ia deixar ela para uma próxima aula, mas como nós não tivemos a aula no dia de hoje, no dia 27 de abril, vamos explicar também essa função que se chama enquanto faça. É a mesma coisa da função se, ó. Enquanto a expressão que eu colocar aqui for verdadeira, faça. Observe aqui que o faça não tem o cedilha também, a gente escreve faca mesmo. Ele vai executar essas instruções que estão aqui dentro. Ele fica num laço de repetição. Ele fica executando isso aqui até que essa expressão aqui seja falsa. Quando ela for falsa, ele sai do laço de repetição e vem executar a próxima instrução que está depois do fim enquanto. Então, como o se tem o fim se para encerrar a função, o enquanto também tem o fim enquanto que encerra esta função, ok? Então, no exemplo aqui, vamos ampliar a tela novamente. Algoritmo para escrever de 1 a 10 na tela do computador usando o comando enquanto faça. Eu defino uma variável que A como inteiro, faço A receber o valor de 1, né? A recebe 1, e escrevo, enquanto A for menor que 11, faça, escreve A. Aí eu faço A recebe A mais 1, ou seja, incremento o A de 1, né? Somo 1 nele e volto. Agora o A vai estar 2. 2 é menor que 11? Escreve 2, soma 1 nele, fica com 3. 3 é menor que 11? Escreve, e assim sucessivamente, ou seja, ele entra nesse laço de repetição até que ele vai chegar, né, 9. A é igual a 9. 9 mais 1, 10. Ele vem, 10 é menor que 11? Ele escreve o 10, soma 1 nele, vai ficar 11. Voltar aqui. 11 é menor que 11? Não, 11 é igual a 11. Então ele vai sair e vai encerrar o programa. O resultado é exatamente esse aqui. Ele vai imprimindo até 10. Quando ele for 11, ele encerra o programa, ok? Essa atividade eu vou deixar para que vocês façam em casa, ok? Fazer um algoritmo que leia uma sequência de números de 100 a 200 e imprima apenas os números ímpares. Então você vai entrar lá com uma variável que vai iniciar com 100 e vai ser incrementada de 1 em 1 até a 200. Vai usar a função mod para saber o resto dela, né? Então quando o mod for 0, ou a variável que recebeu o resultado da divisão for 0, o número é par. Quando for 1, o número é ímpar. Eu só quero que vocês imprimam os números ímpares, ok? Então vocês vão usar a função enquanto faça, a função se e a função mod dentro desse exercício. Tudo bem? Então por enquanto é só. Um abraço a todos e bom final de semana.